E aí, antenados, bora falar de fone top Halo T19. Vem comigo! Começando aqui pela embalagem do fone, nós temos uma embalagem bem diferente dos outros produtos da Halo. Para você ter uma ideia, esse daqui é a embalagem convencional dos outros fones aí da Halo. É uma embalagem de papelão bem mais simples, até mesmo dos relógios da Halo, a embalagem é um papelão mais simples. Essa daqui, o papel é o mesmo, só que a embalagem tem um design e um acabamento um pouquinho melhor. De cara aqui nós já temos aqui a certificação aptX. Na lateral aqui também podemos ver o QR Code de aplicativo. Sim, esse fone de ouvido tem aplicativo. E aqui na parte de trás mais algumas informações como Bluetooth 5.0 e carregamento sem fio na case. Isso mesmo, esse fone carrega sem fio. Bem interessante. Para quem não lembra, a Halo pertence ao grupo da Xiaomi, então aqui nós temos um produto que não tem logo da Xiaomi, tanto no produto quanto na embalagem, mas é produzido dentro do conglomerado da Xiaomi. Uma coisa interessante dos fones mais caros da Xiaomi é isso aqui. Você abriu a case aqui, ele já conecta automaticamente no smartphone, que é uma coisa bem interessante. Outros fones aí você precisa tirar eles da case para eles ligarem e automaticamente se conectar. Esses daqui da Xiaomi não. Você abriu a tampa, ele já conecta automaticamente. E aqui dentro nós também temos uma outra informação, que a bateria desta case aqui é de 600 mAh, que é uma bateria bem interessante, é uma das maiores aí da Halo, só ficando atrás do fone T15, que era um fone que tinha uma bateria bem maior na case, só que não tinha todas as qualidades que este daqui tem. Aqui na frente nós também temos um LED. Aqui na parte de trás tem um símbolo aqui parecido com um botão, mas não é nada. E na parte de baixo aqui, onde que fica a parte de carregamento sem fio, você vai colocar em cima do carregador sem fio para ele recarregar. Também temos o conector Type-C. Sim, isso daqui é muito interessante aí, já que você não precisa ter um cabo micro USB padrão velho, já que praticamente todos os smartphones no mercado hoje já são Type-C. Indo para a parte dos fones de ouvido aqui, vocês podem ver que ele tem um design um pouquinho diferenciado. Ele tem essa haste aqui que lembra os fones da Apple, mas o design em si dele não lembra nada a um fone da Apple. Tá vendo esse pontinho preto aqui na lateral? Ele é um infravermelho. Sim, esse fone tem infravermelho. Então quando você tira ele da sua orelha, ele vai pausar automaticamente a música, que é uma coisa bem legal. Então você não precisa tirar o smartphone do bolso para pausar a música. Ou, por exemplo, você está dentro do ônibus, você está com um fone de ouvido, vai conversar com alguém, você só tira ele da orelha que ele automaticamente pausa a música. Então isso é bem útil, é uma característica bem interessante desse fone. Aqui, como vocês podem ver, ele é intra-auricular, ele tem um acabamento bem legal, um encaixe muito bom na orelha, apesar que ele tem um tamanho um pouquinho mais avantajado se comparado a outros modelos aí com o mesmo design. Só que não atrapalha em nada, isso daqui é um design que encaixa muito bem na sua orelha. E aqui onde eu estou encostando o dedo é onde que está o sensor touch deste fone de ouvido. É aqui onde que você vai encostar para dar os comandos neles aí de passar música, pausar música, subir e descer o volume, como também chamar assistente virtual. É nesse ladinho aqui, você encostou o dedo aqui, 2 toques, 3 toques, você vai ativar essas funções. Indo aqui para a parte do aplicativo. Como eu disse para vocês, uma coisa interessante desse fone é quando você abre a case, ele automaticamente conecta no seu smartphone. E se você já tem o aplicativo pré-instalado, ele vai dar essa mensagenzinha aqui, ó, que ele já se conectou ao fone de ouvido e ele vai dar a porcentagem de bateria dos fones de ouvido junto com a da case, que é uma coisa bem interessante. Apesar que a case não tem Bluetooth, ela vai notificar aqui. E aqui está a bateria dos fones. Vocês podem ver que está um pouquinho diferente porque eu estava utilizando só um dos lados aí para ouvir um podcast. Mas isso é uma coisa bem legal. Para quem não sabe, a Halo tem alguns aplicativos aí que funciona tanto para relógio, e este aqui é um aplicativo que funciona para relógio e também para este fone de ouvido. Então aqui nós vamos ter algumas métricas aí que você vai conseguir esses resultados, esses dados aqui, utilizando um relógio da Halo. Na parte de esportes aqui também GPS, mas aqui na parte de configurações que fica a coisa interessante. Aqui, ó, como vocês viram, ele já está conectado no meu relógio, só que como eu não estou utilizando ele, ele está sem dados nenhum aqui salvo.
Aqui na parte do Halo T19, nós vamos ter as configurações. Como eu disse para vocês, aqui tem a porcentagem de bateria de cada um dos fones. Aqui nós temos pré-equalizadores. Não tem a opção de você equalizar, que é uma coisa ruim, mas tem pré-definições aqui que você pode alterar o som aí conforme o seu gosto. Não é o ideal, mas já é útil. Aqui também na parte de cima nós temos uma função bem interessante, que é esta aqui. No toque duplo, 2 toques, nós podemos alterar entre as funções. Por exemplo, no lado do fone esquerdo, 2 toques, nós podemos colocar a opção de reprodução e pause de música, também como pular faixa para trás e também como volume para baixo. No lado direito do fone de ouvido, nós temos a opção aqui, ó, pause e reprodução, normal igual a outra, pular a faixa para frente e aumentar o volume. Então é uma coisa aí bem interessante. Não é o ideal, seria se já tivesse nativo esses comandos aqui, você não precisasse customizar o 2 toques, mas, como eu disse, não é o ideal, mas tem, então é um ponto interessante. E esse daqui é o teste de microfone do Halo T19. Comenta aqui na parte de baixo o que você está achando dele. Não é a melhor qualidade de microfone que eu já testei, principalmente fones com fio ou no próprio microfone do smartphone você vai conseguir um resultado melhor, mas é bem satisfatório. Na parte de jogos ele tem um bom resultado, ainda vai apresentar delay, só que um delay bem reduzido, então aí para quem não joga no competitivo vai satisfazer muito bem, mas para quem já é mais exigente mesmo, só fone com fio vai te satisfazer aí na sua jogatina. Como vocês viram, ele é um fone cheio de recursos. Aqui nós temos uma bateria de 5 horas com um volume entre 80% e 100%, que é uma bateria muito boa. Lembrando, esse fone aqui ele tem um volume um pouquinho mais baixo, então no seu uso normal vai ser com um volume acima de 70%, principalmente se o ambiente tiver um pouquinho mais de barulho. Ele tem uma boa isolação, só que o volume dele é realmente um pouquinho mais baixo. Com o volume ali entre 50% e 70%, 6 horas e meia cronometrado, foi esses resultados que eu consegui, fora que você tem mais 600 mAh na case, que vai dar várias recargas aí nos seus fones, então você provavelmente vai passar uma semana tranquilamente com ele, sem precisar ver a tomada. Recursos aqui também temos bastante recursos interessantes, carregamento sem fio, temos aptX, também temos aqui o infravermelho que tira o fone da orelha, ele pausa, isso é um recurso bem interessante, principalmente se você está em algum lugar, vai conversar com alguém, você não precisa puxar o seu smartphone e pausar, só tira da orelha, ele pausa. Um recurso muito interessante, parece besta para alguns, mas depois que você usa, você vê que é um recurso essencial. Um ponto positivo e negativo aqui são equalizador e os comandos aí, você passar música e comandos de volume. A parte de equalizador, não é o ideal seria você fazer o seu perfil de áudio para cada estilo musical, mas ele tem, comparado à grande maioria dos fones de ouvido que não tem pré-equalizadores, esse daqui tem o equalizador ali, é pré-definido, mas tem opções para você alterar, então isso é uma vantagem, comparado a outro modelo que não tem nem essa opção. E também na parte de comandos de volume, o problema é assim, você tem 2 comandos, você tem um 2 toque, que é o que você vai customizar entre pausar música, dar play, passar música e volume, e você tem a opção de 3 toques. O ideal seria você conseguir customizar o 2 toque e o 3 toque. O problema é que você só customiza o 2 toque para essas duas funções, que essencialmente, ao meu ver, passar música e ter no comando de volume é obrigatório de ter no fone hoje, 2020. Só que você tem que decidir qual deles você vai deixar ativo no seu fone de ouvido. E o 3 toque, vem a porcaria do assistente virtual. Galera, eu converso com muita gente sobre o fone de ouvido. Não conheço ninguém que usa a porcaria de assistente virtual num fone de ouvido. E eles colocam isso em todos os fones de ouvido e você perde uma função, você perde passar música ou você perde a opção de subir e descer o volume para colocar essa porcaria de assistente virtual. Por favor, fabricantes, se liguem, ninguém quer essa porcaria, ninguém usa. Eu participo de um monte de fóruns, vocês comentam aqui na parte de baixo, eu bato papo com muita gente sobre fone de ouvido, ninguém usa essa porcaria. E você perde um desses recursos para ter esta porcaria de assistente virtual. Por favor, tirem essa coisa aí, queremos passar música e comando de volume, então isso daqui seria o ideal, não precisar customizar. Tem a opção de customizar? É uma vantagem em relação aos fones que não tem isso, é uma vantagem, mas o ideal não precisaria
ter essa customização, ser nativa do fone de ouvido. Isso seria o ideal. E o assistente virtual ser uma possível personalização. Não fixa o assistente virtual e você com menos funções. Então isso daí não tem lógica ao meu ver. Mas parando de falar sobre os recursos, vamos falar da qualidade de som, que é o mais importante em um fone de ouvido. Aqui nós já temos a assinatura sonora dos outros fones da Halo. Ele é um fone que tem todas as frequências bem nítidas, nenhuma sobra e nenhuma falta. Eu gostei bastante da parte do grave, que é um grave bem detalhado. Então se você pega um blues, um jazz, um rock, um metal, você consegue ver as nuances do grave. Principalmente um instrumento que usa bastante a parte de notas baixas é o contrabaixo. O pessoal pensa que é a bateria, mas na verdade é o contrabaixo, é o instrumento que chega nas notas mais baixas de instrumental. E assim, você consegue ter essas nuances de áudio em várias músicas, FLACs, de vinil. Você consegue ter essa interação, você consegue perceber essas nuances na parte de grave, que é uma coisa bem interessante. Ele falta assim um pouquinho de punch. Como assim punch? Ele é um ataque. Dependendo da música que você vai ouvir, a parte do grave ele tem que dar ele tem que ter um ataque. Eu não consigo expressar exatamente com essa palavra, mas assim, quando você vai ouvir alguma música, dependendo, você precisa um pouquinho mais de ênfase em algumas notas do grave. Este fone não tem isso, e é uma característica peculiar de poucos fones no mercado. Mas com o equalizador você resolve, então ele deixa um fone muito gostoso na parte do grave, principalmente levando em conta que é um fone de R$200. Médio, alto e agudo. Esse fone ele é bem detalhado, ele não é um dos fones mais detalhados que eu já trouxe aqui no canal Análise, só que levando em consideração a faixa de preço, ele está muito bem nivelado. Ele equivale em som ao Syllable 101 e o Blitzwolf FY-E8. O Halo Plus e o XR tem uma qualidade de áudio bem semelhante, só que eles têm menos recursos. Então esse daqui eu vou comparar com esses dois, tanto o Blitzwolf quanto o Syllable. E ele tem a nível de detalhe equivalente a esses fones. Então um fone assim, qualquer um desses três que você comprar, você vai se satisfazer muito bem. Por exemplo, esses dois ali, o Syllable e o Blitzwolf, ele já vem em comando de volume e passar música sem você fazer customização. Esse daqui não tem, é uma desvantagem para ele. Só que daí ele tem carregamento sem fio, ele também tem um aplicativo pré-equalizador, então vai aí você escolher qual é o mais indicado para vocês. Continuando falando do som, aqui um ponto bem interessante desse fone é que ele não sobra na parte de médio, alto, agudo, que é uma frequência ali entre 5.000 Hz e 8.000 Hz. Para mim, fones que sobram nessa frequência dão picos. Geralmente a maioria dos fones da KZ tem problema de pico nessa parte de som. Para mim é muito incomodativo. Quando tem algum fone que sobra nessas frequências, tanto fone, caixas de som, equipamentos de som em geral, sobrou nessa frequência, eu descarto. Eu não consigo usar. Eu fico com meia hora com eles na orelha, não dá mais para usar. Esse fone aqui não tem. Então é um ponto bem positivo se comparado a outros no mercado, porque a grande maioria dos fones tende a dar picos nessa frequência de áudio. E os fones da Halo não tem esse problema. Então é um ponto bem interessante. Como eu disse para vocês, qualquer estilo musical que você curta, esse fone vai soar muito bem. Ah, eu precisei de um incremento a mais na música, um realce a mais, você tem o pré-equalizador. Não é o ideal equalizador, mas ele agrega bastante na parte de som. E eu, como vocês, sabemos que a nossa playlist, as nossas músicas favoritas, sempre é gostoso ouvir um bom fone, um bom equipamento de som. Este aqui está bem interessante na faixa de preço. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se eu conseguir algum cupom na data da publicação também, vou deixar aqui. E também vou pedir para vocês participarem lá no nosso grupo de cupons do Telegram. Caso eu consiga posteriormente algum cupom de desconto deste e de outros fones, eu sempre posto lá. Mas assim, R$200, eu não estou arrependido de ter comprado esse fone. Na verdade, até me surpreendi, porque ele veio com coisas que eu não tinha visto até o momento nesta categoria de preço. Então foi uma surpresa bem interessante. E se você comprar, obviamente você não vai se arrepender, como eu não me arrependi. Galera, eu me arrependo muito em comprar fone. Eu me arrependo pra caramba de comprar fone. Os fones que eu trago aqui para vocês, análise, é mais ou menos 30% de todos os modelos de fone que eu compro.
Tem fone tão ruim que não vale a pena nem que entrar em super comparativo. Eu coloco alguns por desencargo de consciência porque eu paguei e comprei. Mas fora isso, eu só trago para vocês análise de fones que realmente eu acho interessante. E o Halo T19, sim, é um modelo que eu achei muito interessante. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal e valeu!